Olá, eu sou o Valério do canal Trabalhando para o Futuro. Hoje nós vamos estar começando assim uma série de vídeos menores, curtos, que tratam assim de temas diversos dentro do Espiritismo, mas que de uma certa forma vai ser mais resumido. Até se vocês tiverem alguma sugestão sobre esses temas, vocês podem colocar aí nos comentários para a gente dar uma olhada em cima disso, né? Então, hoje o assunto mesmo, o tema é sobre espírito. Existe espírito? O que é espírito? Pois é, essas são algumas questões que a gente pode levantar, né? Eu fiz um apanhado em alguns livros, rapidinho, para a gente estar podendo tratar sobre esse assunto. Eu vou colocar a bibliografia, né, na descrição do canal, e eu coloco a bibliografia. Mas lá no livro dos médiuns, o capítulo 1, no item 3, tem um trechinho que fala lá que espírito, ele é o ser principal, pois é o ser que pensa e sobrevive. O corpo não passa de um acessório seu, de um invólucro, uma veste, que ele deixa quando usado, né? Então, a gente pode até fazer algumas considerações aqui, né? Em cima da lei de reencarnação, por exemplo, que o espírito reencarna muitas vezes, dezenas, centenas, quantas vezes forem necessárias para que ele adquira essa evolução. E a evolução é uma coisa que não dá saltos, né? Você vai trabalhando, construindo degrau por degrau, de acordo com o seu esforço, com a sua dedicação, com a sua energia, né, que você emprega naquela coisa lá. A grande maioria ainda, infelizmente, da humanidade não se preocupa muito com o conhecimento espiritual. E o conhecimento espiritual é uma ferramenta que auxilia demais na evolução do espírito, né? Demais da conta. A gente pode falar também, sem só cutucando aqui, né, sobre a questão da imortalidade do espírito, né? O espírito não morre. Ele é eterno. Existe a questão da eternidade também, que a gente pode dar uma olhadinha, né? Ele não morre, ele vive sempre, aprendendo, né? Evoluindo, reencarnando. Um determinado tempo ele passa encarnado aqui entre a matéria física, outro tempo ele passa no plano espiritual e por aí afora. Então isso faz parte da vida eterna, a vida eterna. Desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, e entre esses espaços e durante essas próprias fases a gente vai evoluindo, vai melhorando, vai crescendo aí também. Se a gente for dar uma olhadinha lá no livro dos Espíritos também, ele tem várias questões que tratam sobre os Espíritos, né? No capítulo 1, é justamente esse tema dos Espíritos, origem e natureza dos Espíritos. Que definição se pode dar aos Espíritos, né? Isso está lá na questão 76 do livro dos Espíritos. A resposta pode-se dizer que os Espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então aí a gente pode abranger mais um pouco, porque existe o planeta Terra, e aqui está falando o universo, milhões e milhões de galáxias, cada galáxia milhões e milhões de sistemas solares. Então é como se a gente fosse considerar cada galáxia um grãozinho de areia nessa imensidão de praia que existe no planeta Terra, né? É uma coisa assim gigantesca, muita pretensão a gente achar que vai ter vida só no nosso planetinha Terra, que assim, se for comparar com o universo, uma coisa muito pequena, quase insignificante. Não é insignificante porque tem a vida, né? Tem seres, a diversidade de Deus está presente aqui nesse planeta. Então, aí a questão 78 também fala lá: os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Deus há de ter sempre criado ininterruptamente, né? O planeta Terra tem em torno de 4,5, 5 bilhões de anos. O universo já se consegue cientificamente identificar a existência, o tempo de existência de diversos
estrelas, sistemas, e sabe-se que tem coisas aí muito mais antigas do que o planeta Terra, do que o sistema solar. E quem criou isso? Né? Quem que propiciou os meios para que isso acontecesse? É Deus. Então Deus sempre existiu, sempre criou e cria com diversidade, não é pouca coisa não, não é econômico isso não. A gente pode tomar como ideia a quantidade de plantas, de seres existentes no nosso planeta Terra. Milhares de espécies diferentes, cada um com as suas características próprias. Então ele não economizou na questão da diversidade, né? Existe de tudo, tanto no fundo do mar, embaixo da terra, nos ares, em cima da terra, tudo quanto é lugar é ocupado por seres no nosso planeta. Isso sem falar as diversas dimensões que ainda existem, né? Considerando só o plano físico. Aí, se a gente passa para as dimensões, várias dimensões, é como se fosse uma teoria da cebola, né? Várias camadas, cada camada uma dimensão, inclusive camadas, dimensões podem até conviver junto assim. Por exemplo, nós no plano físico, né? Terceira dimensão, tem muitos espíritos, quarta dimensão, que estão junto com a gente, anda com a gente, fica até na nossa casa, no nosso trabalho, na rua. Lembra Paulo de Tarso falando que a gente está envolvido numa nuvem de testemunha? É mais ou menos isso aí, a questão também da diversidade, né? A questão da diversidade. Bom, uma outra questão que é colocada, que é interessante a gente chamar a atenção, né? Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados pelo elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Resposta: evidentemente. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Então, se a gente for lembrar aqui da doutrina espírita, ela comenta, né? Existe, dentro do conhecimento que é passado para a gente, existe Deus, existe o princípio inteligente, que vai passando por todos os reinos, mineral, vegetal, animal, hominal, e sabe-se lá mais quantos reinos por aí, né? Então, esse princípio inteligente vai evoluindo, até chegar no ser humano que a gente conhece hoje, né? Digamos assim, que é a nossa referência. Mas daqui ainda vai para muita coisa ainda. Então tem o princípio inteligente, mas tem também o princípio, o fluido cósmico universal, né? Que é o princípio material, que também vai passando por diversas transformações, até chegar no que a gente entende aí de átomo, núcleo, né? Próton, elétron, nêutron, que forma as diversas matérias, substâncias que a gente tem conhecimento. Então, existem esses dois segmentos, digamos assim, né? A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Resposta, né? É permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Como Deus existe pela eternidade, né? Ele sempre criou os sistemas, as galáxias, os planetas, a vida, o espírito. O ser humano aqui ainda na Terra, ele ainda é assim meio criancinha ainda, né? Muito novo. Mas tem espíritos muito mais antigos, velhos, por aí em outros sistemas. Lembra daquele livro Os Exilados de Capela, né? Espíritos que vieram lá de Capela para cá e chegaram aqui mais ou menos na época da Idade lá. Na pré-história, homem de Neandertal, Australopithecus, chegou mais ou menos naquela época lá. Então já existia toda essa multidão, milhões, bilhões de espíritos que vieram de lá para cá e de outros planetas também para reencarnar no planeta Terra. Então não é uma coisa que surgiu, começou a existir com o planeta Terra, com o ser humano daqui. São coisas assim que existem sempre existiram. E Deus cria até hoje, né? Ele não deixou de criar. Lembra Jesus falando também que
Meu pai trabalha até hoje e ele ainda acrescenta, e eu também, né? À medida que o espírito vai evoluindo, muitos pensam que ele vai ficar descansando, tocando harpa, mas isso não acontece, né? O espírito vai evoluindo, vai adquirindo mais habilidades, mais talentos, e utiliza todos esses talentos para fazer o bem, para auxiliar na evolução dele e na evolução dos outros. Não pensa que o espírito evoluído vai ficar descansando na rede. Tem isso não, tem isso não. A outra perguntinha aqui é se os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros, né? Vai brotando ou procede uns dos outros, né? Tipo gravidez. A resposta é: Deus os cria, como a todas as outras naturezas, pela sua vontade. Então, só lembrando aí que esse princípio inteligente vai passando por todos os reinos, né? Até chegar no que a gente entende aqui como ser humano, no nosso planeta, expiação e provas. Mas lembra da classificação de mundos, né, de Kardec? Mundos primitivos, expiação e provas, regeneração, mundos felizes, celestes. Existem ainda milhões de planetas, de sistemas, existe muita coisa ainda para se aprender, para evoluir aí, ó. A outra questão aqui, pergunta 82, será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Resposta, né? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deve-se compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Então, não é que ele é imaterial, mas ele é feito de uma matéria muito mais sutil do que essa matéria física que a gente tem, né? É bem diferente. Então, falar que os espíritos são imateriais, é melhor utilizar o termo que os espíritos são incorpóreos, né? Os espíritos têm fim? Vai acabar um dia? Vai morrer? Vai acabar? Aí a resposta é: dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos por agora dizer. O conhecimento também é nos dado de acordo com a capacidade que a gente tem. Ele é fornecido assim meio que gota a gota. À medida que a gente vai tendo condições, a informação vai chegando, você vai aprendendo em cima daquilo ali. E à medida que você vai aprendendo, vai chegando outras informações. Então, eles não despejam todas as informações, todas, né, para nós, porque a gente não tem condição de entender. Pensa uma criancinha lá no prézinho primário, e chega alguém e começa a despejar assuntos, material assim de mestrado, doutorado. Eles vão entender alguma coisa? Não vão entender. Então, a gente também tem que seguir esse passo a passo na questão da evolução. E melhorando à medida que a gente vai desenvolvendo a nossa consciência, o nosso raciocínio, a própria espiritualidade vai colocando à nossa frente informações úteis, diferentes, vai acrescentando no nosso conhecimento aí. Bom, outra questão que a gente pode falar aqui, a pergunta 84, os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Resposta, né? Sim. O mundo dos espíritos das inteligências corpóreas. Então, se a gente for dar uma analisada, existe o mundo físico e existe o mundo espiritual, onde ficam os espíritos, onde nós mesmos, quando a gente dorme, desdobra, o nosso espírito sai e já está no mundo espiritual, né? Na quarta dimensão, ou se for bem mais evoluído, quinta, sexta, sétima, e por aí afora. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai tendo acesso a outras dimensões. Espíritos mais evoluídos, eles vão onde eles querem, né? De acordo com a evolução deles. Os mais atrasados não conseguem sair da dimensão própria, não, devido a esse atraso, a falta de evolução, a vibração baixa, né? Ao ódio, raiva, rancor que ainda mantém, as diversas pendências que ainda existem, né? Pessoas, espíritos que nós mesmos prejudicamos. Então, isso tudo atrapalha a nossa evolução. Quando a gente
à medida que a gente for resolvendo todas essas questões, não ter mais inimigo, ter resgatado, auxiliar todos aqueles que a gente prejudicou, aí a gente vai tendo condições de ir galgando assim, etapas mais sublimes, né? Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Aí a resposta é que é o mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo, né? Se a gente for lembrar daquele livro lá nosso, vamos até ler a próxima aqui. Pergunta 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? De certo, eles são independentes, contudo é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro age incessantemente. Vamos lembrar daquele livro Nosso Lar, tem um determinado capítulo lá que eles estão se preparando para uma guerra mundial que vai acontecer. Então, desencarna um monte de espírito, eles têm que se preparar para poder receber esses espíritos e dar acolhida, tratamento médico, para tirar esses espíritos dessa fixação de guerra, para modificar isso aí, para tratar mesmo. Então, sem falar a questão da energia que está sendo liberada, que está saindo do mundo físico e entrando no mundo espiritual, os próprios espíritos. Então, eles são assim, tem uma correlação muito grande aí, um interfere com o outro. Mas, se não tivesse o físico, o mundo espírita ele continuaria existindo. Que é a pergunta 87 aqui, fala assim, né? Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Tem um lugarzinho para eles, né? Ou não? Se a gente for pensar também, é interessante assim que a doutrina espírita faz a gente pensar. Tem que pensar. A gente é formado, né? O nosso mundo é formado por diversas dimensões. Cada dimensão fica de acordo com a vibração, com a nossa energia, né? A hora que a gente desencarna, a nossa vibração nos conduz para um determinado lugar, por afinidade, ou para outro lugar. Tudo é uma questão de afinidade, é uma questão de vibração. Essa vibração, a gente conquista ela com o que a gente pensa, fala, faz, trabalha ali. Lembra daquela diretriz que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Amai-vos, instruí-vos. Então é mais ou menos aqui lá. Desenvolva suas virtudes, combata seus defeitos, trabalhe no bem, isso é o amai-vos. E instruí-vos, vamos estudar, vamos aprender, ouvir cursos, participar de palestras, seminários, colocar a nossa criatividade, o nosso entendimento, conhecimento, a nossa energia para trabalhar em cima disso aí. A evolução também ela é muito pessoal, cada um evolui numa velocidade. Vai depender dos esforços que faz para evoluir. Se você se esforça menos, você evolui menos. Se você se esforça mais, você evolui mais. É uma coisa meio que lógica aí, né? A pergunta 88 também questiona aqui, né? Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Resposta, né? Para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Aí está na questão da habilidade da gente conseguir enxergar, né? O lado espiritual da coisa. Entre os próprios espíritos, o espírito mais evoluído vai conseguindo enxergar mais coisas. Os menos evoluídos conseguem enxergar menos coisas, né? E só lembrei também a questão a matéria, né? Será que ela opõe obstáculo aos espíritos? Será que chegar uma parede assim, o espírito atravessa essa parede ou não, né? Isso também vai depender daqueles que possuem conhecimento. Interessante, né? Porque se o espírito acha que ele não consegue atravessar a parede, ele não vai conseguir atravessar a parede. Mas se ele já tem o conhecimento que ele atravessa, que nada de material vai conseguir segurar, impedir a passagem dele, se ele já tem esse conhecimento, ele passa por ali, né? Portão, parede, nada disso segura ele, desde que ele já tenha essa consciência. Bom, no nosso caso, então, são vídeos
mais curtos, tratando de diversos assuntos assim, mais específicos, né? E esse é o primeiro dele, Espírito. Ajude a divulgar a mensagem do canal, né? Compartilhe com os seus amigos e com quem gosta desse tipo de assunto. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, né? Se una a nós e vamos juntos trabalhando para o futuro. Dê o seu like. Você não paga nada e é importante para o canal. Isso ajuda na divulgação do vídeo pelo YouTube. Assista os outros vídeos do nosso canal.